o microfone para cá, porque não desfazendo da ideia do Davi, que a ideia do Davi está muito boa. O problema é que essa lâmpada que está com problema, está bem onde não está deixando entrar claridade. Pronto. Show de bola. E aí? Oi? Coloca pra gente na internet. Coloca pra gente no... Deixa eu beber uma água, Leonai. O som tá bom. O som tá bom? Conseguiu? Há muito tempo. Ué, não falou nada? Eu trabalho aqui, velho. Não, você quer na campanha, hein? Ah, sim, tô fazendo. Se Deus quiser, senão aí vamos caminhar pra frente. Tudo certo, então? Vamos começar? Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso culto nessa noite. Vamos ficar todos de pé, irmãos? Então, a palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite, reunidos mais uma vez na Tua casa, Pai, para buscarmos a Tua presença, Senhor. Temos também vários irmãos que estão iniciando também esse momento, estão acompanhando a gente de suas casas, Pai. Eu quero te pedir que Teu Espírito esteja conosco, mesmo aqueles que não nos assistirem ao mesmo tempo, em tempo real, mas que eles possam também estar experimentando a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque o Senhor é o motivo da gente estar aqui, o Senhor é o motivo da gente buscar a Tua face, Pai. Então queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, para que não haja impedimento, que nós experimentemos a Sua presença entre nós. Nós oramos no nome santo de Jesus, que vive e reina, Senhor. Amém, Paizinho. Amém. Os irmãos podem se assentar? Trazer para os irmãos alguns avisos, rapidamente, antes da gente partir para o nosso momento de culto, né? Falar para os irmãos um pouco da nossa igreja. Essa semana, como os irmãos sabem, na semana passada, melhor dizendo, o pastor Alexandre, ele teve uma situação de saúde grave, um AVC, e Deus foi maravilhoso, porque ele foi para o hospital, se recuperou rapidamente, e na quarta-feira, a gente estava um pouco na terça-feira, a gente estava um pouco na dúvida se ele faria o culto, porque os cultos nos lares a gente não está marcando, está fazendo só pela internet, que faz toda terça-noite, 7h30 da noite. Então a gente estava na dúvida se ele faria, mas ele falou, não, eu quero fazer, até para ser um testemunho, apesar que não deve se emocionar, né? Mas Deus foi muito bom, foi maravilhoso, e a gente fica muito feliz, porque ele teve o AVC, ficou internado, não tinha sequela, desceu para a enfermaria, teve alta no domingo, e na terça já estava lá à frente, sem sequela nenhuma. Então Deus é maravilhoso, irmãos. Então a gente só tem a agradecer a Deus, e na terça, então, ele já teve a direção do culto, continuou sendo dele. A gente até tinha cogitado fazer uma mudança, né? A gente sabia que ele tinha ficado bem, mas imaginava que ele estava em condições de estar à frente do culto. E quando, na verdade, ele teve plenas condições de estar à frente do culto. Então, por isso as nossas programações semanais, elas não mudam. Continua terça-feira, a partir das 7h30 da noite, uma transmissão apenas pela internet. Às quartas, a partir das 9 da manhã, uma transmissão apenas pela internet. Às terças quem faz é o pastor Alexandre, às quartas quem faz é o pastor Joselito.
quinta agora, a gente está aqui presencialmente e a gente está transmitindo pela internet e pelo Facebook, né, pela página do Facebook da igreja. E aos domingos, um culto da manhã, a partir das 10, também transmitido pela página do Facebook da igreja, e culto da manhã. E à noite, às 7 da noite, também transmitido pela página do Facebook da igreja, o culto da noite. A gente não transmite a escola dominical por conta do tempo, né? Porque ela começa às 9 da manhã, e se a gente começasse a fazer uma transmissão a partir das 9 da manhã, ia ficar uma transmissão de mais de 3 horas, que é o período que a gente passa aqui, né? Quem vem para a escola dominical e para o culto, fica aqui em torno da igreja em torno de uns 3 horas. Então, por conta do tempo, a gente não teria como fazer essa transmissão. Então, a gente só não está fazendo a transmissão da escola bíblica dominical, que acontece todo domingo às 9 da manhã, essa só mesmo presencialmente. E assim a gente continua essa semana e vai continuar na próxima, se Deus assim permitir. E aí fica o convite para os irmãos que não puderem vir presencialmente, estarem acompanhando pela internet, e no caso na terça e na quarta, só pela internet, né? E lembrar também que nós temos uma página no YouTube. Todo culto que já aconteceu, a gente grava, né, salva e joga na página do YouTube. Aí o irmão vai, mas por que não transmite também ao vivo no YouTube? Bem, existe uma dificuldade porque o recurso da tecnologia do YouTube só permite que você faça esse tipo de transmissão ao vivo quando você tem mais de 1.000 pessoas que se inscreveram na página. A gente também está crescendo no YouTube, a gente já tem 240 pessoas mais ou menos, mas ainda falta um pouquinho para chegar em 1.000. Quando chegar em 1.000, a gente vai conseguir fazer uma transmissão ao vivo para as duas plataformas. Todo mundo que estiver fazendo conteúdo aqui para a igreja vai fazer transmissão ao vivo para duas plataformas. Então assim a gente continua. Lembrando os irmãos que a gente está em campanha de missões nacionais, que é uma oferta que a gente recolhe para sustentar obreiros, pastores, líderes, missionários que atuam dentro do Brasil, e são obras bem amplas, como a gente sempre fala. Tem aquele irmão que está num lugar distante, uma cidade, às vezes, do interior, onde não existe nenhuma igreja batista, às vezes não tem nenhuma igreja evangélica, e lá ele se estabelece naquela cidade com o intuito de fazer nascer ali uma igreja. Tem aquele irmão que está no meio de um instituto para recuperação de viciados, drogados, pessoal do crack. Então, tem aquele irmão, tem o barco que circula a Amazônia, nas inúmeras comunidades ribeirinhas, também comunidades essas que raramente tem alguma igreja, e a gente... Então, todas essas obras são muitas obras, tem obra social também, várias dessas obras são sustentadas pela sua oferta, e a gente continua pedindo aos irmãos, na medida do possível, dentro da possibilidade de cada um, que ponderem consigo mesmo e com Deus a possibilidade de contribuir com essa obra. Essa obra, a gente sabe que existe o risco de que o dinheiro arrecadado seja bem menor que o ano passado, por conta da pandemia e por conta de que ainda temos muitas igrejas batistas fechadas. Algo que eu fico um pouco incomodado. Eu não gosto, eu não concordo. Eu acho assim, cada igreja é autônoma, cada igreja tem vida própria, cada igreja são os próprios irmãos que decidem. É assim que funciona na igreja batista. Mas, por exemplo, eu vejo aqui um monte de bar aberto. Então, se os botequins estão tudo aberto, por que a igreja não abre? Ah, mas é risco. Tudo bem, irmãos, a gente está restringindo aqui o nosso espaço, a gente está todo cuidado né, e ninguém... Temos membros da igreja que pegaram, e a gente sabe que ninguém que pegou frequentando aqui, nem vai pegar, exatamente. Porque a gente está tomando todo o cuidado, a gente não está fazendo aglomeração, a gente às vezes liga o ar-condicionado com as janelas todas abertas, restrição de pessoas aqui dentro, então álcool gel, os irmãos estão vendo aqui todo o cuidado, máscara, assim, tapete higiênico para passar ali no pé e higienizar o solar do pé, então está tomando todo o cuidado. Então, eu acho que as igrejas deveriam estar abertas, mas aí cada igreja faz a sua decisão. E por conta disso, a gente tem muito medo de que a oferta de missões seja
reduzida. E se isso acontecer, pode ser que alguns missionários tenham ser interrompido o sustento deles. Então, eu peço aos irmãos que às vezes assistem a gente de longe, de outras cidades, mas que querem de alguma forma participar da obra missionária, o Elionai vai colocar na caixa de diálogo do Facebook a conta da igreja, e a gente só pede ao irmão que diga assim, olha, eu vou mandar para lá tantos reais e é para esse sustento. E é isso, a gente pede aos irmãos que orem também para que essa obra não seja interrompida. E é isso, domingo pela manhã, irmãos, a gente vai fazer assembleia. A Igreja Batista, como uma igreja democrática, todo mês tem um culto que é um pouco mais curto, e a gente, após o culto, trata de assuntos administrativos da igreja em democracia. Então a gente vai, desde fevereiro a gente não fazia uma assembleia, a gente vai voltar a fazer esse domingo agora, após o culto da manhã. Então os irmãos que acompanham a gente pela internet já sabem que domingo que vem tem a transmissão, ela vai ser um pouco mais curta, e a gente vai realizar a nossa assembleia, até porque a gente precisa fazer algumas obras na igreja, e a gente quer pedir a aprovação dos irmãos. Então, portanto, a gente vai voltar a ter assembleia aqui no domingo que vem. E por conta disso, domingo que vem pela manhã não vai ter nenhum missionário presente, mas à noite tem. A gente, nos últimos domingos, recebemos alguns irmãos que são missionários, que trabalham em áreas específicas. Domingo passado pela manhã recebemos um que era viciado em crack, que vivia na sarjeta da Cracolândia, e hoje é pastor, quer dizer, está se formando para ser pastor, mas é missionário, tem casado, família, vida estabelecida. Então, assim, tem sido uma benção poder receber esses irmãos aqui. Domingo que vem a gente recebe mais um, mas não pela manhã, mas à noite. O irmão que não puder estar aqui presente vai assistir pela internet, tá bom? Então eram esses os avisos que a gente queria trazer antes do início do nosso culto propriamente dito. E a gente agora vai louvar o Senhor. Vai louvar o Senhor com o irmão Almir, que a gente só tem duas opções, né? Ou o irmão Almir ou o irmão Silas. Na verdade tem também o irmão Jali, né? Mas o irmão Jali tá bem difícil, deixa quieto. Então a gente vai louvar o Senhor com um hino 162 do Cantor Cristão, um hino muito bonito. Aí esse hino fala assim, o irmão pode achar estranho, porque ele começa assim, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração, porque pastor, a gente já está de noite, calma, irmão. Quando chegar na terceira estrofe, diz assim, o dia findo, após os teus lidares. Então a gente vai louvar o Senhor com o hino 162 do Cantor Cristão, na direção... Conhece, irmãos? Conhece? Com certeza. Ele respondeu balançando a cabeça com cara brava para mim, dizer, esse tipo de pergunta você não deveria nem fazer. Entendeu? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor na direção do irmão Almir. Cara, beba não, é cansaço. Cansaço. Então, Silas, deixa o irmão só. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar-se e orar. Ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigia-se e orar. Do dia ao fim, após o
eleva as bênçãos do celeste amor. E conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigia-se, ora, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigia-se, ora. Obrigado. Bonito. Veio cansado. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir, irmãos, brevemente a nossa Bíblia Mateus. no Salmo. Calma aqui, Mateus. Salmo de número 114. Salmo de Eu número... já falei. Não, é porque a gente está estudando as bem-aventuranças. Eu já falei. Não, mas hoje é o Samuel. Hoje a gente vai continuar as bem-aventuranças domingo que vem pela manhã. Então já está decorado. Ah, que bom. Salmo 114. 114, são apenas 8 versos. Salmo 114 são 8 versos, cada irmão vai lendo um. E eu vou ler o primeiro, tá bom? O irmão que lê em alto e bom som. Os irmãos de casa, Salmo 114, diz assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um novo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. E Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que tivestes ao mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, te tornastes atrás. Montes, tu que saltas como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros dos rebanhos? Treme terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seu seixo em manancial. Amém. Amém. Esse é um salmo muito interessante, esse é um salmo... os irmãos sabem que o livro de Salmos, ele é um compêndio de louvores. Então, ele é como se aquelas pessoas juntassem vários louvores que eram cantados no antigo Israel e fizessem um inário, uma coletânea de louvores. O livro de Salmos, ele foi compilado, isso é, esses louvores foram compilados por volta do ano 1000 a.C., provavelmente no início do reinado de Salomão. Então essa é a ideia. Por que se imagina essa data? Porque você tem vários autores de salmos, vários autores desses louvores, e Salomão aparece também como autor de algum desses hinos, né? Só que mais para frente, outros importantes personagens da história de Israel já não aparecem compondo nenhum louvor. Então acredita-se que esses louvores tenham sido compostos ao longo de muitos anos e foram juntados 1000 anos antes de Cristo, isso é, há 3000 anos atrás. Mas alguns desses louvores, eles são muito anteriores, isso é, eles já eram cantados, só não tinham sido juntados na forma de livro, como
a gente conhece hoje o livro de Salmos, então. Então, o livro de Salmos, o que era? Um cancioneiro, uma coletânea de louvores, como o cantor cristão, como o inário para o culto cristão, como qualquer antigamente. Hoje em dia a gente não tem muito, porque o recurso da tecnologia, você projeta a letra ali de um louvor e canta todo mundo junto. Mas naquela época, como não existia o recurso, eles faziam livretos. Às vezes, as igrejas tinham livretos assim com vários louvores. Então, eles fizeram essa coletânea de louvores há 3.000 anos atrás, mas muitos desses louvores são muito antigos. E é provável que esse Salmo 114 tenha sido muito antigo, talvez na época dos juízes ainda, ou talvez até anterior a isso, na época de Josué. E ele fala de como Deus foi maravilhoso quando eles saíram do Egito. E ele não tem o autor. Podem perceber, os irmãos, que ele não tem o nome de quem escreveu. A gente sabe que até mesmo algumas desses louvores foram escritos pelo Moisés, mas esse aqui não tem o autor. Mesmo sem ter o autor, ele é muito antigo. Ele é da época mesmo que os judeus estavam chegando ali na terra de Israel. Bem, com certeza é posterior a Moisés, porque ele faz referência à passagem pelo Jordão. Ele disse que o mar se abriu, o Jordão se abriu, quer dizer, o mar se afastou e o Jordão se afastou. E a gente sabe que eles também passaram pelo Rio Jordão. Então, com certeza, por conta dessa referência, ele é um texto que vem depois de Moisés, então provavelmente foi composto ali, um louvor composto na época dos juízes ou na época em que Josué era o líder. Logo após a chegada na terra de Canaã, foi Josué que foi o líder ali. Então ele é um louvor muito antigo. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque é a hora que ele é aquele louvor que diz assim: estou lembrando do que Deus já fez. Porque, mediante os desafios do amanhã, eu lembro que Deus já fez. Ele já fez coisas grandiosas. Por isso a gente não desanima. Porque a gente enfrenta tantos problemas, e aí de repente eu lembro que ele já abriu o mar, eu lembro que ele já fez coisas tremendas, ele transformou. Aí o irmão disse assim: mas Marcos, por que ele faz referência a montes e outeiros? Porque naquela época, uma época tão antiga, você está falando aí de 4.000 anos atrás, a sociedade humana não tinha recurso nenhum. Um monte era sempre uma barreira geográfica, uma barreira para você enfrentar uma jornada, como foi aquela viagem que eles fizeram saindo do Egito. Então ele quer dizer assim, as barreiras elas foram superadas pela força que Deus deu para eles. E é isso que vale até hoje. As barreiras que a gente enfrenta têm que ser superadas porque Deus está conosco. E a gente quer ficar perto dele exatamente por isso, porque ele é o que nos dá força para atravessar os rios, os mares, as montanhas. Aquilo que se coloca como dificuldade, a gente consegue atravessar por conta dele. Vamos continuar louvando ao Senhor com mais um louvor? 292. Diz assim: meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi. É lógico, eu quero ficar perto do Senhor, que me dá força para a gente superar todas essas adversidades. Então, mais uma vez, irmão meu. Meu Senhor, 292. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro, já constrangido pelo amor. E meu coração bem
contente está em servir-te a ti, Senhor. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. Amém. Muito bom, irmãos. Irmãos, podem se assentar. A gente agora vai ter o nosso momento de oração. E a gente vai fazer diferente nessa noite. Porque o irmão Davi, ele arrumou aqui um aparato tecnológico. Davi é terrível. Ele é bênção. Ele é bênção. Eu falei, o dia que o Nicolas deixar ele mais tranquilo, ele vai arrumar umas câmeras que vai rodar esse templo todo, vai botar uns negócios aqui. 360 graus. Ele já arrumou, Só falta botar. Agora a gente vai virar aqui Vai assim. instalar. Isso, deixa. Peraí, aqui. Cadê o meu cameraman? Meu cameraman subiu. Tem até computador com diversão. O cameraman está sentado aqui agora. Não, olha só. Vamos ver se vai funcionar. Mais ou menos, né? Tá muito bom. Porque tem um problema aí de manutenção aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Não, é porque essa lâmpada queimada aqui está atrapalhando. Então vamos lá. Vamos começar aqui, vou botar o microfone aqui assim. Pronto. Para captar os irmãos. A gente vai. Uma Rosângela, vai. Tem um minutinho de oração. Mas, bem, como o negócio está muito de pé, eu não consegui inclinar ele. Tem que ficar de pé. O negócio fica de pé, isso aí. Eu consegui agora inclinar um pouquinho. Vai. Quero pedir oração pela minha... ela é minha prima, mas como eu já sou uma prima velha, ela chama de tia, a Rafaela. Ela está com um problema muito sério nos 2 pulmões, pastor, sabe? Muito sério mesmo. É uma doença que não tem cura, é crônica. Mas Deus está abençoando, que ela teve internada, fez vários exames e está melhorando bastante. Ela não pode ficar perto de mofo. Rafaela, né? A Rafaela. Rafaela. E, Não. Pode falar, desculpa. e pelo irmão Almir, que não é esse Almir, é um pastor, que ele é do grupo de oração do pessoal lá da Tijuca, que fez parte da minha igreja em Botafogo. Ele está com câncer e está muito debilitado. Almir, o nome dele é pastor Almir. Pedir para a irmã Lúcia, então. Não, perdão, pastor Almir, não, pastor Samuel. Gente, é tanto nome na minha cabeça, eu tô muito doida. É que tem o Almir Pinto também, que tem problema de câncer, tá vendo? É muita gente, Então a gente ora são muitas pelo orações. Pinto, pelo Samuel, Pastor Samuel. e, não E é pela o nosso Rafaela. Samuel, Não é pela não, não é não. Rafaela. Então, já esqueci o nome da Lúcia. Maria Lúcia. Você pode orar por Isso nós? pega, hein? Isso pega. Ora aí pela vida desses 3 irmãos aí que a Rosângela pediu. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que sara, cura, que liberta, e em Ti há salvação. Sim, Sua sim. palavra diz que o Senhor é o nosso socorro presente Verdade, na Pai. angústia. O Senhor se declara da gente como nossa fortaleza. Ah, O glória Senhor a Deus. é tudo, é dono da vida, é a saúde, tudo pertence a Ti. E eu quero colocar essas 3 pessoas aqui, que a irmã Rosângela pede oração pela Rafaela, pelo pastor Samuel, pelo filho Almir. Essas 3 pessoas, Senhor, estão com problemas de saúde, mas não há nada que seja impossível, Senhor, aos teus olhos, e assim tu quiseres.
Por isso eu te peço, Senhor, onde quer que essas pessoas agora se encontrem, que elas sejam visitadas, Senhor, por Ti. Amém. Porque nós temos a confiança em Ti, que o Senhor está, nesta hora, intercedendo por nós. É verdade. Como a Sua palavra nos afirma que o Senhor vive para interceder por nós. Então, que o Senhor coloque Amém. essas pessoas agora diante do Senhor, pelas Suas misericórdias, Amém, Senhor. Porque nós não temos mérito nenhum, mas pela Tua misericórdia é que nós estamos aqui, porque nós um dia também fomos salvos, o Senhor nos escolheu primeiro, Senhor, e por isso nós hoje estamos aqui para interceder, Senhor, nesse culto de oração, por essas pessoas que são carentes da Glória a Tua Deus. misericórdia, que precisam, Senhor, de um milagre, que precisam da Tua boas mãos, Senhor, Cuida toca deles. nelas. Cuida, Senhor. Eu não as conheço, mas o Senhor conhece todas elas. É verdade. O Senhor sabe onde elas estão agora. O Senhor sabe os pensamentos. O Senhor conhece tudo, meu Deus. Amém. Visita essas pessoas agora em nome de Jesus. Glória a Eu peço. Deus. Amém. Cuida deles. Amém. Ô, Lúcia, tem algum motivo de oração? Quero agradecer a Deus. Meu sobrinho passou pela cirurgia, foi tudo bem. Glória a Deus. E eu Glória a quero Deus. pedir oração para aquele João, lá meu vizinho, aquele. Está muito desanimado, eu tenho com ele agora, não tem força para vir da igreja. Ah, o João Aquele não, mas já tem um pouco que ele não vem, né? Que ele é o dono, né? É, Sabe quem? sei, o João. Ele não vem, não consegue vir na igreja, não consegue se chamar. Está no desânimo, É o seu, mas qual é a outra pessoa que não falou? hein? Ah, Não, quero agradecer pela cirurgia da minha sobrinha. Agradecer por você. E pedir pelo João, para Deus fortalecer ele. Então, Valmir, faz essa oração pra gente. O João é um rapaz que ele já esteve aqui várias vezes na nossa igreja, mas ele tem muitos problemas de família. Ele mora lá no mesmo prédio da Luz, entendeu? Então, assim, é uma pessoa... Ele precisa mesmo que Deus ajude ele a se firmar, né? Se abala muito. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Nós louvamos, bendizemos o teu nome, Pai querido, que tu nos dás a oportunidade de mais uma quinta-feira estarmos reunidos na tua casa para te prestar um culto. Culto esse só tu és merecedor. Nós queremos te louvar, Pai querido, pela tua fidelidade para conosco. Queremos te agradecer, Pai de amor, pela vida de irmã Lúcia. Queremos te agradecer porque a tua serva tem sido na tua obra, Santo Deus. Queremos te agradecer por cuidado que tens tido com ela e com a sua família. E queremos louvar e bendizer a teu nome pelo resultado da cirurgia da sua sobrinha. Amém. Continue, Pai, Cuida operando, bem restabelecendo totalmente a saúde dessa jovem. Queremos colocar no teu altar também, de uma forma especial, a sua saúde espiritual. Que ela possa entender, Pai querido, que tu usaste os médicos como instrumento de bênção nas tuas mãos para restabelecer a sua saúde física. E que ela possa buscar em ti a saúde espiritual. Ela Amém. possa colocar a sua vida no centro da tua vontade e permitir que tu seja o Senhor da vida dela. Continue abençoando, Pai querido, a família da irmã Lúcia. Continue usando como instrumento de bênção nas tuas mãos. Aquela casa que ela tem trabalhado, Santo Deus, que tem testemunhado de ti. Agora, Pai de amor, nós queremos colocar no teu altar a vida do João, Senhor. Pedir, Santo Deus, que tu estejas renovando as forças do João. Incomoda, Pai querido, o coração dele, no sentido de buscar em ti o verdadeiro refrigério que ele está precisando. E sabes, Pai querido, que a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas tu estás conosco. Que o João possa entender isso. Problemas todos nós temos, vários, mas os nossos problemas nunca vão chegar a todos. Por isso nós queremos colocar, Pai querido, a vida do João nas tuas mãos de uma forma especial. Incomoda o coração dele. Mostra a ele, Pai querido, que não existe para ti nenhum problema. Mostra a ele, Pai querido, que por maior que seja o problema, nas tuas mãos é insignificante. É verdade. É difícil quem está passando por problemas, Senhor Deus. Tu sabes muito bem disso. É Verdade. muito difícil. Mas nós sabemos também
E quando tu estás conosco, as dificuldades vão sendo afastadas. Amém. Então dá a João essa consciência de que em ti existe a verdadeira solução para todos os seus problemas. Abençoe a vida espiritual dele, abençoe a sua família, Senhor Deus. Derrama, Pai querido, sobre a família do João as mágicas bênçãos e dá-nos a alegria de vê-la conosco, te cultuar. Nós oramos agradecendo no nome do teu Filho Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Homem, tem algum motivo de oração? Tem sim, pastor. Eu continuo pedindo oração pela Dalva. A Dalva está com problemas de Alzheimer e não tem passado nada bem. Pela Diná, irmã dela também, já tem uma certa idade também. Tá? Quero pedir também pela Tilazi, que Deus possa estar abençoando a saúde da Tilazi, renovando as forças dela. Ela tem sido muito difícil esse tempo de ficar em casa direto. Ela participa das reuniões da convenção, participa dessas reuniões online, mas não é a mesma coisa. Assiste o culto online, mas não é a mesma coisa. Nós que fomos acostumados a estar na igreja cultuando sempre, É verdade. é bom o online, mas é muito bom estarmos na casa de Deus. É Eu verdade. queria que os irmãos estivessem orando por ela, orando pela filha mais velha dela, está cuidando de uma tia dela que também está entrando no processo de Alzheimer Tá. e está dando uma mão de obra danada. Ela é assistente social, então ela está num dilema muito grande, porque essa tia dela, agora que veio procurar por ela, nunca procurou, nunca fez nada, e agora, nesse momento, ela só confia na filha da Tilazi. Ação, né? Então a Tilazi falou para minha prima Joyce, olha só, Deus está usando você para ser bênção na vida dela. Então eu queria que orasse por ela, em nome da minha prima Joyce, da tia dela, a Geisa, que Deus possa estar abençoando ele, que ela possa entender que realmente Deus a colocou para ser instrumento nas mãos de Deus, como bênção na vida dessa tia dela. E que principalmente essa minha prima possa voltar para o Evangelho. É verdade. Samuel, pode fazer essa oração para gente? Senhor Deus e Pai, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Deus forte, poderoso de todas as guerras, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, vai em encontro a Tilazi, a Dalva, Geise, os nomes que o irmão Almir citou, e que o Senhor conhece cada um dos corações e conhece a necessidade, Senhor. Dá a elas, a cada uma delas, a porção exata em cada um dos seus corações, Senhor, dando a vida, Senhor, dando a cura, dando a restauração, dando a cada uma delas aquilo que elas precisam para caminhar, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, desperta nos teus corações, Senhor, o teu amor, que é tão maravilhoso, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor. Renova a sua aliança, Senhor, na vida de cada uma dessas senhoras, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, muito obrigado por tudo que o Senhor faz e há de fazer. Abençoa também o irmão Almir, Senhor, e que o Senhor deixe uma grande missão, Senhor, que o Senhor possa dar a ele saúde, sabedoria, tranquilidade para cada expressão social que ele tem enfrentado para com seus familiares. Cuida. Muito obrigado, Senhor, abençoa teu servo e abençoa também essas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Bom, a gente vai acelerar um pouquinho agora, caso da hora. Samuel, você tem algum motivo de oração? Eu queria só pedir pelo meu irmão Janil e Gilmar, e pela minha mãe, né? Essas três pessoas, né? Eu gostaria de pedir especificamente. Pelo Janil e Gilmar. É com ele, Janil. Janil. O nome Gilmar. diferente. Um sofreu um AVC e o outro teve
o outro fez uma operação no cérebro. E me parece que é maligno, né? Então ele está fazendo a fisioterapia, quimioterapia. Bela, não tem algum motivo de oração? Fala pra gente. Voltou a dor do pulmão. Voltou a dor no pulmão. Tem sentido dor no pulmão? Muito. Pedir a Deus que ajude a irmã Bela. Vou pedir então vou virar aqui ao Wagner, faça essa oração. Estou tentando fazer aqui, fazer essa oração pedindo pelos dois irmãos do Samuel que sofreram problema de saúde praticamente uma semana depois da outra. E pela irmã Arabella, que ela tem problema respiratório e Deus alivie dessa situação. Tá bom? Não estou conseguindo dormir, estou usando balão de oxigênio direto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, Deus Santo, poderoso nome. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor Jesus, familiares, o pastor Samuel, Senhor Jesus, esteja à frente durante todo esse tratamento, Senhor. Sabemos o quanto é tão difícil, Jesus, mas sabemos que depositamos na nossa fé, a nossa esperança no Senhor, somos surpreendidos. Amém. Que o Senhor possa estar aí com essa família, dando todo o suporte, todo o amparo, que eles possam ser socorridos por Ti, Senhor. Pedimos também, Senhor Jesus, em concordância com a saúde da senhora Bela, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar ali, revestido, Senhor Jesus, com os pulmões dela, Senhor Jesus, esteja restaurando, Senhor Jesus, a sua saúde física, Senhor Jesus, a sua saúde espiritual, Senhor Jesus, ser com ela, para que ela possa ter a sua saúde, Pai, restabelecida plenamente, Pai. Amém. Obrigado por tudo, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém. Amém. Wagner, tem algum motivo de oração? Fala pra gente. Agradecer a Deus pelo sistema que Ele tem feito na minha vida, na vida pessoal, na vida profissional também. E a retomada das atividades, né? Lá no trabalho as coisas estão voltando ao normal. Que Deus possa estar ali nos dando força para poder enfrentar, né? Senão fica uma luta. As pessoas chegam com pânico, com trauma, com medo, né? Do coronavírus. Deus possa estar dando sabedoria para a gente estar lidando com essa adversidade. E pedir pela minha família, pela saúde da minha família. Amém. Bom, Donai, tem algum motivo de oração? Somente agradecer a Deus, cada dia mais a presença dele. Pedir, continuo dando sabedoria aí nos meus dia a dia aí, negócio de política agora aí. É um negócio meio pesado, né? A gente não sabe onde a gente acaba se metendo. Que Deus esteja no controle de tudo e esteja guiando. Então vamos orar. Essa oração quem faz sou eu. Senhor, ainda na tua presença, Pai, eu quero colocar nas tuas mãos a gratidão do Wagner, que viveu todo esse período aí de pandemia, guardado e protegido pelo Senhor. E também porque a atividade dele está voltando a funcionar. E eu quero te pedir que o Senhor também esteja abençoando ele no seu trabalho e agindo também, porque ele recebe muitas pessoas que estavam em casa, pessoas que estavam com pânico, e que ele possa ser um instrumento do Senhor para de alguma forma ajudar essas pessoas a se tranquilizarem, a terem uma vida mais equilibrada, mais feliz, ó Pai. Que o Senhor esteja ajudando o seu filho o trabalho dele é um trabalho que ajuda as pessoas na sua parte física, mas ele, como teu servo, também pode ser um instrumento do Senhor para ajudar as pessoas na parte espiritual. E ele possa estar sendo revertido do Senhor para isso, Pai. Também te pede, Pai, pela família dele, pelo pai, pela mãe, que o Senhor esteja abençoando a sua família, seus tios, que ele possa estar todos também sendo protegidos desse mal, dessa doença, Pai. Amém. Nós também te pedimos, ó Pai, te agradecemos pela vida de Leonai, mas também te pedimos, ó Pai, porque ele tem convite para estar trabalhando nesse período das eleições e a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, muita coisa da política é ruim e ele pede a tua sabedoria para que ele possa trabalhar, fazer o trabalho dele bem feito, como teu servo, como nós, seus servos, a gente tem que fazer a nossa parte bem feita, o nosso trabalho bem feito, mas que ele também esteja sendo orientado pelo Senhor a se
se livrar de coisas erradas, coisas que não convêm. Dê a ele esse discernimento, essa proteção, e que ele seja muito bem sucedido no trabalho que ele vem fazer para a honra e glória do seu nome. Amém. Nós oramos no teu nome santo, Pai. Amém. Amém. E aí, para encerrar, irmãos, eu quero fazer o meu pedido. Eu quero pedir pela vida do meu amigo lá de trabalho, que é o Ulisses. Eu sempre peço por ele, porque ele, como o irmão sabe, ele perdeu um filho deixa eu virar aqui assim, na virada de 2019 para 2020, e está tentando focar a vida, mas está muito difícil. A gente percebe que ele está com uma série de questões, assim, está complicado para ele. Então, continuar pedindo a Deus pela vida do Ulisses, que é esse meu amigo. E eu trago também um pedido do irmão Silvino. Mas é que eu estava vindo para cá, o irmão Silvino pediu oração por alguém, não sei se é alguém do trabalho, da família, mas está doente, parece que é coronavírus, entendeu? Mas é que na correria eu não li direito. Eu só vi Silvino, oração, corona. Você só pega as palavras principais. Então, alguém da família ou alguém que ele convive, do relacionamento dele está com corona e ele está pedindo oração, tá bom? Pela família dele toda, ele tem pedido sempre orações pela família, né? Então, essa oração eu vou pedir para a irmã Rosângela. E a irmã Rosângela vai encerrar esse momento, mas então é o meu pedido pelo meu amigo, pelos pedidos do irmão Silvino, e eu quero pedir para a irmã colocar também perante o Senhor os pedidos dos irmãos que estão em casa. Eu estou aqui para dizer, tá bom? Tá bom. Oremos então. Pai querido, Pai amado, ainda continuando na tua presença, Pai. Primeiro queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa aberta, Pai, te cultuando e te louvando, Senhor. Amém. E por cada livramento que o Senhor tem nos dado a cada dia, Pai. Muito obrigada, Senhor. Senhor, queremos colocar nas tuas santas mãos, Pai, clamar pelo Ulisses, Pai, Amém. que perdeu seu filho amado, Senhor. Cuida, meu Pai, conforta o coração e consola, Senhor. Que teu Espírito Santo Consolador venha à casa dele, Pai, que vá até a casa dele, Pai. Consola a mente e o coração, Pai, que os dois têm que andar juntos, Pai. Tem que ser o coração e a mente, Pai. Que ele possa sentir o teu agir, meu Pai, na vida dele. Carrega ele no colo, ó Pai. Dá, meu Pai, um suporte para ele ir em frente, Senhor. Abençoa a vida dele, Pai. E que o pastor também possa ser usado por ti no momento que conversar com ele, Pai. Senhor, eu quero colocar também no teu altar, Pai, o pedido do irmão Silvino, Pai. Que alguém que está com Covid, o Senhor sabe quem é, Pai. O pastor não chegou a ver quem é, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai. Vai ao socorro dessa pessoa que está internada, Senhor. Cuida dela, Pai. Nós não sabemos quem é, mas o Senhor sabe quem é, ó Pai. Queremos colocar também a vida da família do irmão Silvino, da esposa, da filha, da mãe, da sogra, da filha, de todos, Pai. E os irmãos gêmeos dele, Pai, cuida deles, Senhor. Liberta eles de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Para que eles possam ter o amor um pelo outro. Voltar ao amor da família, Senhor. Toca naquele coração, Senhor. Tira a cegueira dele espiritual de estar nos ouvindo, Senhor. Para que eles possam ouvir a tua voz e ver a tua maravilhosa luz, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E agora eu quero colocar, Pai, cada pessoa que está no seu lar, vendo assistindo essa live, Pai, que o Senhor possa também contemplar cada pedido de cada coração, ó Pai. Abençoa cada família, Pai, que está assistindo esse culto e cada família aqui representada também, Senhor. E se alguém esqueceu algum pedido, Pai, que o Senhor tome conta, Pai. E abençoa, derramando o teu poder, as tuas ricas bênçãos sobre cada lar, Pai. Que teu Espírito Santo faça morada em cada lar, meu Pai, em cada mente, nos dando, meu Pai, o discernimento do que está certo e do que está errado. Amém. Em nossos corações também, Pai. É o pedido que nós fazemos. Eu peço perdão dos meus pecados, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Agora a gente vai chamar aqui o Samuel. Ele vai estar... Vai retornar a câmera para Agora o cameraman devagarinho, já devagarinho. Entendeu? Esse aparato aqui, tem que passar na frente. esse aparato aqui foi obra do irmão Davi. A gente tem que tomar todo cuidado. Isso, roda isso. Muito bem, irmãos. Passar a palavra para o Samuel. Para os irmãos que estiverem assistindo de longe, eu sei que para todo mundo aqui da igreja conhece ele, mas tem muita gente que assiste de longe, então apresentar o Samuel. O Samuel é
membro da nossa igreja, bombeiro, guarda-vida, do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, trabalha lá no resgate de pessoas que se afogam nas praias, também é capelão, fez o seminário, se tornou capelão, então ele dá uma assistência ali, às vezes quando vem alguém, a vítima de afogamento, vem perder a vida, ele procura dar uma assistência espiritual à família e também está estudando... Já terminei. Já terminou? É o que mesmo? Serviços sociais. Então, o camarada é fora de série, gente muito boa, é uma alegria tê-lo aqui na nossa igreja e a gente vai ouvi-lo nessa noite. Vamos ouvir com muita alegria. Eu sou bom marqueteiro, mas é tudo verdade. O pastor Neandro uma vez foi apresentar e falou, pô, acabaram comigo, meu Deus. Boa noite a todos, nós vamos abrir nossas Bíblias. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, para não abalar o psicológico de vocês, então, a partir do versículo 18. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. E diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, e na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois é que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Ó Senhor, completa em cada coração, Senhor. Abra nossa mente, Senhor. Livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Este é o apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, resumidamente, ele tenta explicar a salvação para os romanos. Ele tenta explicar o evangelho de Jesus para os romanos. Pois quanto não seria tão fácil pregar, não seria tão fácil ensinar aquele povo, aquele público. E aí o apóstolo Paulo, ele diz que a salvação, ele fala da salvação, e essa salvação é por meio da fé. E aí a gente vai lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo da Reforma Protestante, que Martim Lutero ele se converte lá naquele texto. Romanos capítulo 1, versículo 17, que ele diz que o crente viverá de fé em fé. Por quê? Lutero ele tem aquela dúvida, ele tem aqueles questionamentos. Porque ele tem aquele período de férias, né? E aí ele vai para a cidade e ele vê um monte de coisas erradas, né? Pessoas vendendo um pedacinho de céu, o padre, né? Outras pretendentes, né? Uma discordância, uma fatalidade imensa nessa questão aí. E aí ele começa a entrar em dúvidas. E para tanto, quando ele volta ao seminário, ele pergunta para o vigário da sua ordem: tá tudo errado, né, senhor?
como que eu faço para salvação? O Senhor sabe. Aí ele fala o seguinte: lê a Bíblia que você vai descobrir. E aí ele se torna um exegeta da carta de Romanos, o Lutero, né? E aí ele descobre que é somente pela fé. Nós podemos alcançar pela fé. E que para tanto é muito interessante quando fala pela fé, você não vai pela ciência, daquilo que é racional, daquilo que é material. E ele mostra aquilo que você precisa desenvolver, né? Já ouviram falar na academia do corpo? Tem, né? Agora essa academia tem o Wagner aqui, o nosso professor, personal trainer, né? Mas tem a academia da alma? Academia, aí tem aquele personal trainer da alma? Deveria de ter, né? Pois quanto é muito importante você cuidar. Há muitas pessoas, há uma sociedade bem perdida, bem inteligente, bem intelectual, cheia de títulos, mas que para tanto bem perdida nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. As famílias estão desestruturadas, as famílias estão indo para trás em vez de ir para frente. Mas que para tantos os psicólogos, eles perguntam, quando existe um divórcio, quando há uma questão social, ele pergunta: houve uma conversa? Houve um acordo? Ninguém quer fazer acordo, ninguém quer conversar. Tudo é feito às pressas, tudo é feito às correrias, né? Hoje, na atualidade, você assiste o quê? Um juiz, diz ele, né? Ele falando da forma que ele fala: eu sou um juiz linha dura, não é isso? E aí, botou tudo a perder. Eu não sei a que ponto ele chegou de adotar, chegar a tal ponto, mas que uma coisa eu posso adiantar: se ele pedisse a direção do Senhor, eu tenho certeza que ele não estava passando por isso. Lutero tinha uma coisa muito interessante, que ele dizia o seguinte: todo dia eu tiro 2 horas para orar, para louvar, para buscar o Senhor. Mas o dia que eu não tenho tempo, os dias piores da minha vida, em vez de 2, ele usava 4, imagina. Em vez de ser 2, ele usava 4 horas. É uma profundidade espiritual. E às vezes as pessoas não conseguem entender. E eu bato um pouco nessa tecla, né? 2010, 2011, 2013, 2014, quantas coisas você fizeram, quantas correrias você correu, mas você nem se lembra mais, eu tenho certeza. Ou lembra? Eu não me lembro. Quando chegar no dia 30, 31, você vai ver aqueles mercados cheios, filas, né? Dia de Ano Novo, Natal, aquela coisa toda, né? Aquela correria, né? Sei lá. E aí depois, quando passa no dia 1º, ninguém nem lembra de mais nada. É incrível como que é essa sociedade. O capitalismo girando, as pessoas estão preocupadas com o quê? Com as coisas materiais. E o apóstolo Paulo, ele bate: persevera, Romanos, vamos sofrer junto. Mas Romanos era um povo inteligente, não era fácil de tu falar assim de Jesus, de salvação, de esperança, de um homem de Deus que veio salvar essa nação. Não era tão fácil. Ainda mais de quem? O apóstolo Paulo, o homicida, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, né? Algumas coisas que estão na Bíblia, que você pode estudar, né? E às vezes nós não estudamos, nós temos aquela dúvida, e tem pessoas que levam a Bíblia como uma pura e santa, quer dizer, ela é pura e santa, mas algumas coisas precisam ser desvendadas. Por que eu estou dizendo isso? Um colega meu, certa vez, disse assim: minha mãe se converteu, mas se ela descobrisse que o apóstolo Paulo matou tanto cristão, ela não ia mais na igreja. E aí ele foi mais adiante. Se ele
se ela descobrisse aquela história de Davi, da mulher, ela também não ia mais na igreja. Tem algumas das coisas que nós precisamos ter, é que o apóstolo Paulo está nos mostrando da maturidade espiritual. Os dias estão passando e nós vamos nos tornar dinossauro Rex das igrejas, históricos, ou nos tornaremos sábios, ou nos tornaremos homens que escutam a palavra de Deus e obedientes. Mas em contrapartida, o mundo ele sempre vai bater em nós. Sempre vai vir na sua frente. Olha, você não vale nada. Olha, a vida não é assim. Você está indo. Você é o sertão. Você é o perfeito. Como é que é esse negócio? E aí, a palavra de Deus nos mostra. E aí vem um outro texto, outra pregação, até que o pastor pregou falou de hipocrisia, hipócrita, né? Só que a grande questão é que os fariseus, eles se ajoelhavam e começavam a clamar, né? E depois dali, eles faziam as coisas tudo erradas. Mas que para tanto, o sofrimento em que o apóstolo Paulo mostra aos romanos é um sofrimento sadio. É um sofrimento em que, para fazer uma comparação de uma sociedade secular para uma eclesiástica, ou seja, viver espiritualmente. Mas você faz aquela pergunta: eu estou em corpo carnal, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer as coisas, as necessidades da vida. Sim, mas que para tanto é interessante você saber que se você alimentar mais a sua natureza carnal, ela sempre vai dominar e vai vencer. E tenho certeza no que eu vou te dizer, sempre vai te levar para o lado mais fácil, mais confortável. E quando você ir para o caminho e perseguir um caminho de sofrimento, aí o que o apóstolo Paulo fala: vai orar mais, vai se ajoelhar mais, vai jejuar mais, né? Vai ler mais a Bíblia, né? Vai adorar mais. Louvor ele liberta, bota para fora, né? Estava conversando com a minha cunhada, que ela tá meio tribulada. Eu falei: começa a louvar nesses períodos piores da sua vida, começa a adorar. E eu sempre falo desse livro, né? Vocês devem estar de saco cheio comigo, Louvor que Liberta. Quem não leu, lê. Alguém já leu aqui esse livro? Ninguém? Já leu? Eu já li. Louvor que Liberta. Mas a irmã Lúcia leu. Já leu? Então vamos louvar ao Senhor. Então para quem não... Resumidamente, esse livro ele fala de dar graças ao Senhor em todos os tempos. Nos piores momentos da sua vida. E não é tão fácil dar graça, não é tão fácil louvar nos piores momentos. Mas quando você fizer isso, você vai ver a profundidade espiritual que você vai mergulhar. E aí ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, se eu vivo esse sofrimento, a glória do Senhor será revelada na minha vida. E quando eu caminhar nessa vida secular, as pessoas vão falar o quê? Tá lá o malucão lá, olha o doidão lá, olha lá o doidão, tá louvando, né? Olha lá, aquele lá tá no cemitério pregando a palavra de Deus, né? E uma vez que um cara falou assim pra mim: tu é muito doidão mesmo. Legal, mas tu... Ele até falou: pô, mas tu é corajoso. Tu é doidão, mas tu é corajoso. Por quê? Você tá vendo um monte de gente chorando, gritos e mais gritos de pavores, né? O que as pessoas fazem? Até se benze, né? Vaza de cemitério, né? Assim, as pessoas da vida circular, não é isso? Deus me livre entrar num cemitério, não sei o que, aquela coisa toda, né? Mas que para tanto o Senhor, Ele nos revela
a sua glória. Ele nos mostra, né? Ele fala, é assim, meu servo, vai, caminha, marcha. E o momento que você tenta parar, ele diz assim, ainda não está na hora de parar, calma, a caminhada é longa. Um dia nós poderemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, né? Combati o bom combate, né? Ainda estamos na caminhada, né? E aí ele diz ainda o seguinte, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deus, ele sempre revela. Deus, ele sempre fala, mas que para tanto essa conexão, ela precisa estar conectada. Conexão espiritual. Se eu não tiver conectado espiritual, eu não vou escutar nada, eu não vou entender nada. Não adianta. É a mesma coisa, estudar com fome, tu consegue? Não funciona, nada acontece. Então eu preciso de um alimento que é espiritual. Entender o Senhor, questionar o mundo, questionar as pessoas, né? É interessante o seguinte, algumas pessoas estão na igreja, mas não observam isso. O pastor, quando ele prega, os pregadores, quando ele prega, ele sempre o quê? Uma mensagem dos altos céus. E muitas vezes está dizendo algo para você. Ele se preparou para pregar, para falar aquilo, mas muitas pessoas entram e está sendo como se fosse algo costumeiro, né? Algo cultural, a igreja, né? Eu sou batista, né? Aquela coisa toda. Uma das coisas mais interessantes, que tem sido uma das grandes decepções, pelo menos para mim, é quando o cara fala assim, vai lá alugar uma kitnet na Janaína e fala assim, eu sou evangélico, eu sou servo de Deus. Eu falei, meu Deus, é problema na certa. Não deveria, né? Não deveria, né? É problema na certa. E até mesmo comecei a fazer uma reflexão. Vendi carro, comprei casa, acho que uma porção, né, de negócios que eu fiz. E quando falava que era cristão, eu ficava atento. Realmente acontecia coisas que não deveriam acontecer. E aí eu digo, o que está acontecendo com a sociedade eclesiástica? O que está acontecendo com as pessoas? A palavra de Deus, ela é tão lúcida, ela é tão sadia, tão genuína, e que para tanto, como eu sempre bato nessa tecla, nós estamos em vantagem de muita gente boa. Conheço pessoas que são médicos, conheço pessoas que, né, doutores, né, da lei, mas não sabem nada da palavra de Deus. Se você conversar, você vai começar a se admirar. Caramba, como é que como é que pode? Mas eu não estou falando da ciência, estou falando da questão sábia, de agir sabiamente numa sociedade, né? O médico não fala assim para você, não fuma, aí tá fumando. Não fume, porque senão tu vai morrer, não é isso? Aí tu sai lá fora, tu vê um cara fumando. É umas coisas que você não consegue entender. E aí o apóstolo Paulo fala, sofra comigo, caminha comigo, que vocês vão entender. Eu acredito que muitos soldados romanos se converteram ao evangelho da paz. Muitos soldados se converteram por conta das suas atitudes, as suas atitudes renovadas no Senhor. E aí ele diz, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que os sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. As coisas interessantes que Deus não faz ninguém de robô, ninguém. Ele poderia dizer assim, todos vocês são meus servos e ponto final, quem manda aqui sou eu nessa casa e ponto final. Mas ele não faz isso. Ele dá a liberdade de você aceitar a Jesus como seu Salvador. Um professor de grego, ele falava assim, você só tem um livre-arbítrio a partir de um momento. E ele diz,
Depois que você tomou aquela decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, acabou teu livre-arbítrio. Por quê? Aí você se torna escravo do Senhor, servo do Senhor. Isso é maravilhoso, porque quando você se coloca à posição do Senhor, as coisas interessantes que acontecem, né? Teve um povo, eu não me lembro, que ele se escravizaram para pregar o evangelho naquela nação. Tem noção do que é isso? Se tornar escravo numa vida secular, né? Para pregar o evangelho. Não é uma coisa tão simples, mas que para tanto o apóstolo Paulo está batendo na tecla direto da salvação, salvação, salvação. Isso aqui vai passar 100 anos, daqui a 100 anos, não tem mais nada para vocês contarem de história. Estou falando, não, a igreja permanece, mas 100 anos, porque a matéria é o quê? Carnal. A matéria passa, né? Daqui a 100 anos, o que vai acontecer com cada um de nós? A gente vai ficar para semente aí? Não. Todos vão passar, né? E aí ele diz assim, eu tô sem relógio ali já... Aqui relógio ali. Tá certinho? Tá. 20h39. Tá. E aí ele diz assim, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Uma das coisas interessantes que a gente precisa ter é a adoração. Adoração no grego significa intimidade com o Senhor, intimidade com Deus, né? Aí, Paul Eixo, ele disse assim uma coisa muito interessante. Se você for lá na Casa Branca, né, conversar com o presidente na porta, você vai ser o quê? Você vai ser barrado, né? Não é isso? Mas se você conhece ele, ele vai deixar o quê? Você passar, não é isso? Sim. Né? E aí é interessante, ele falou assim, se você chegar lá no céu, o Senhor Jesus, você diz que ele é seu amigo? Você diz que sempre serviu ele? Você diz que é servo dele? Ele vai te conhecer? Vai. Ou será que ele vai falar assim, eu não te conheço? Mas só que é interessante para você entender isso, o pastor Paul Eixo, ele está falando da questão espiritual, da questão da intimidade de Deus que você tem com o Senhor, que eu preciso ter com o Senhor, que você precisa ter com o Senhor. É uma etapa que nós precisamos pagar aqui, dos sofrimentos. Mas esses sofrimentos, eles valem a pena. São sofrimentos que lá na frente você vai ver, né? Eu já contei de um missionário que ele está lá, né, com os índios, e ele largou tudo, largou serviço público, largou noivado, porque a noiva falou, é só trouxa ir para lá para o Amazonas sofrer. E aí ele largou tudo e foi lá pregar o evangelho. E aí ele diz, quem está perdendo, tu acha que sou eu? Vocês. Que maravilha, cada dia eu tenho uma prova com o Senhor. E é dessa forma, eu não sei se vocês já ouviram, já leram o livro também fininho, George Miller, 50 mil orações respondidas, né? George Miller, né, é o cara da oração, e segundo os estudiosos disse que se George Miller fosse da época, né, lá do século I, dos evangelhos, seria um evangelho o livro dele, né? Alguns estudiosos declaram isso. O que é interessante é que George Miller ele sempre agradecia, né? Não tinha nada. Ele falava, vamos botar os pratos aqui, vamos botar as mesas aqui para as crianças, né? E nós vamos jantar. E as servas falavam assim, que isso, George? Não tem nem comida, como é que a gente vai agradecer? E aí ele falava, vamos agradecer. E aí ele, Senhor, muito obrigado por este alimento, em nome de Jesus, amém. Não era uma oração prolongada, era rápido e firme, século mais ou menos 18, 1760, mais ou menos, né?
E aí o carro do padeiro quebrou. Olha só, a carroça quebrou. E os pães foram doados. O do leiteiro também. Acho que oração, hein, Jorge? Pelo amor de Deus. Quebrou as duas carroças, de leite e o do padeiro. Uma das coisas mais interessantes, só para finalizar, que esse mundo espiritual ele é muito real. Esse mundo espiritual, muitas vezes nós brincamos muito e as coisas acontecem. Mas só que não acontece assim, né? Aquela varinha, piriri, pum, apareceu uma máscara. Não é assim. As coisas acontecem. E eu sempre digo o que um colega meu diz: o boleto vai só gerando, né? A gente vai errando, ó, tá aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui. Aí depois você questiona com Deus: Senhor, eu errei aqui, errei. Não, eu não errei isso aí, não. Errou sim, tá aqui. Eu sou Deus. E Deus tem um atributo chamado onisciência, sabedor de todas as coisas. O mundo espiritual, ele é muito real. E muitas vezes nos faz gemer nesta chamada vida. Em último, ele diz: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Já imaginou? Algumas pessoas começam a imaginar Deus, né? Como que é Deus na sua mente? Eu não consigo imaginar Deus, mas eu consigo imaginar os seus feitos, porque sou limitado. Algumas pessoas começam a pensar como que Deus é, o homem de barba branca. Quem viu aquele filme A Cabana Deus esses dias, né? Você começa a fazer a sua viagem, o Fantástico Mundo de Bob. Já viu aquele desenho? Né? Há muito tempo, né? Não sei se é da época de vocês aí, né? E você vai começar a viajar. Mas para tanto, resumidamente, você começa a ter a sua fortaleza em Deus. Eu não quero imaginar como que Deus é, mas a Bíblia nos fala lá em Gênesis que imagem e semelhança, mas estudiosos falam que essa imagem e semelhança não fala de estatura, perna, braço, fala de imagem e semelhança, de sabedoria, de inteligência, de atitude, de escolha. Então, resumidamente, o apóstolo Paulo, ele queria despertar os romanos para que romanos fossem salvos e que tivesse uma salvação genuína, sadia e abençoada. Que Deus complete essa palavra em cada um dos corações e dê a paz e a tranquilidade. Amém. Nada, tá ótimo. Muito bem, irmãos, a gente está chegando ao final do nosso culto nessa noite. Agradecer a presença dos irmãos. Só uma palavrinha bem rapidinha aqui, é o seguinte. Semana passada eu disse que nós tivemos menos pessoas aqui pedindo cesta básica e então, realmente, semana retrasada, né? Ninguém veio pedir ajuda aqui na igreja, porque os irmãos sabem que maio, abril, foi muita gente que veio pedir ajuda aqui, de alimento aqui. Aí está diminuindo, as atividades econômicas estão voltando, as pessoas estão... Mas na semana passada, especificamente, saiu bastante coisa. Várias pessoas vieram pedir ajuda aqui e a nossa despensa, não vou dizer que está vazia, mas não está com muita coisa. Então fica aí o pedido aos irmãos que estiverem porventura assistindo o nosso culto e forem, vierem no domingo, ou pela manhã ou pela noite, ou os irmãos que estão aqui presentes, domingo, se puder trazer alguma coisinha, 1 quilo de mantimento, muito bem-vindo. A gente tá com um pouco material de limpeza também. Então, apesar que pasta de dente tem bastante. Mas, por exemplo, desinfetante, detergente, sabão em pó, entendeu? Não vou levar um arroz, mas o arroz está caro, né? Mas traz um detergente, alguma coisa assim, é muito bem-vindo, tá bom? Então é isso, irmãos. A gente vai encerrar o nosso culto nessa noite e nós vamos todos fazer como a gente tem sempre feito. Todo culto, desde o dia 15 de março, a gente tem encerrado
uma oração pedindo a Deus que nos livre dessa enfermidade do coronavírus, especificamente por ela. É verdade que diminuiu o contágio, é verdade, a curva está bem menor no Brasil. Teve um pico por causa dos feriados, ainda mais aqui no Rio. Aqui no Rio é terrível. Aqui no Rio o pessoal, rapaz, é um negócio impressionante. Ali na Praça da Bandeira, onde eu moro, tem um lugar que está cheio de botequim, tem um que é de frente para o outro. E o pessoal estava nos bares, aí tomaram as calçadas, agora já estão tomando a rua. Para passar de carro é uma dificuldade. Aí tem um que botou assim a placa: cuidado, travessia de velhos bêbados. É mesmo. Tá assim, você passa ali. Porque é impressionante. O camarada, porque tem um pedaço que tem um de frente para o outro, né? E aí o camarada toma uma escola do outro lado, aí ele atravessa a rua para ver se do outro lado é diferente o sabor. Ele vai e toma uma escola, entendeu? E já atravessa tortinho, né? E é isso, irmão. Isso é Rio de Janeiro. O carioca é um povo muito... Então, assim, a gente teve aí um aumento mesmo, porque nesses feriados o pessoal não se cuidou em nada, né? Mas, mesmo assim, a gente vê que é um aumento esporádico, porque a curva continua decrescente, voltou a cair. Então, Deus está abençoando, apesar de um povo muito bagunceiro, que é o carioca, também está nos abençoando, mas a gente continua pedindo a Deus que nos livre dessa doença. A gente continua tendo gente. Ontem morreu um rapaz lá que trabalha com a gente, teve que sair mais cedo do trabalho, porque a mãe de um amigo dele, que é amigo de muitos anos, falou assim: a mãe do meu amigo faleceu de corona. Então ainda tem gente falecendo, ainda tem gente ficando doente, e a gente continua pedindo ao Senhor que nos livre desse mal. Então eu vou pedir ao próprio irmão Samuel, que trouxe essa mensagem, que ele encerre esse culto com a palavra de oração, especificamente pedindo a Deus que nos livre desse mal. Fica o convite para os irmãos que puderem, domingo estaremos aqui. Se não puderem estar aqui presencialmente, acompanhe a gente pela internet. E volto a falar, se não assistir pelo Facebook, a gente depois está botando na página do YouTube, né? Fazendo propaganda igual aqueles caras da internet. Então, Samuel, ora pra gente. Se o irmão puder orar de joelhos, tá bom? Pelo fim dessa pandemia aí. Hoje eu não vou também, não. Deixa eu botar o microfone aqui assim, mais pertinho de você, vai. Só para captar o som. Peraí, Samuel, só um minutinho. Pronto. Agora, vai. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz e há de fazer, ó Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, que o Senhor venha curar as pessoas que estão com Covid-19, Senhor. Que estão no leito, Senhor. Que estão nos hospitais, Senhor. Ó Senhor, que dê a cura, Senhor, a restauração em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoa também os profissionais de linha de frente, Senhor. Em que o Senhor possa estar sustentando, guardando, livrando de todo o mal, Senhor. Abençoando eles e seus familiares, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, acalma esta cidade, Senhor. Pois quanto o carioca gosta tanto de uma bagunça, Senhor, que o Senhor venha sacudir a cada um deles com teu Espírito Santo, ó Deus. Que eles possam ter sabedoria, conhecimento também desta doença, Senhor, para que não venha infectar outras pessoas, Senhor. Ó Senhor, guarde as crianças deste Rio de Janeiro, os adolescentes, os jovens, Senhor, os adultos, anciãos, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, que o Senhor dê a vitória às autoridades, Senhor, para que eles também reconheçam a mão do Senhor, quem tem curado, tem guardado, tem protegido e tem consolado, Senhor. Também consola aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor, dando a eles a porção, Senhor, da vida, do amor, da tranquilidade em Cristo Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz, Senhor.
pois quanto é um Deus presente e maravilhoso, Senhor. Amém. Perdoa, abençoa esta igreja, abençoa o pastor, abençoa a todos os membros desta igreja, a todos que estão online, que estão nos ouvindo, Senhor. Guarde estes lares, Senhor, com a tua forte e poderosa mão, Senhor. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Irmãos, assim a gente está encerrando o nosso culto nessa noite. Quero agradecer a presença dos irmãos que nos acompanharam pela internet. Deus abençoe a todos. Dê uma noite de paz. Deus abençoe também os irmãos que estão nos assistindo de casa. E assim o Eleonai também vai encerrar a nossa live, tá? A gente se vê domingo, se Deus assim permitir. Amém.